Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Neste domingo teremos o último Clássico dessa temporada 2023-2024. O Real Madrid recebe o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu. É o jogo de volta de La Liga, o segundo turno. E eu vou trazer para vocês algumas informações e como é que o Real Madrid principalmente chega para este último Clássico da temporada. Antes de mais nada, se você está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa sempre aquele like nos vídeos se vocês gostarem, porque daí o vídeo é distribuído a mais pessoas interessadas no assunto. E, como sempre, os comentários por aqui. Bom, vamos falar sobre esse Clássico deste domingo 21 de abril de 2024. Como eu dizia, o último Clássico da temporada 2023-2024, porque o Barça tá fora da Liga dos Campeões, a Copa do Rei já terminou, e a La Liga está em suas 7 últimas rodadas. E depois disso, a temporada termina. Só temos mais Champions e Campeonato Espanhol aqui na Espanha, então este será o último Clássico da temporada. A gente já teve 2 Clássicos nessa temporada. O primeiro no primeiro turno de La Liga, que aconteceu lá em Barcelona. Real Madrid venceu por 2-1, aquele clássico de estreia do Jude Bellingham, que marcou os 2 gols da vitória do Real Madrid. Depois a gente teve a final da Supercopa da Espanha, lá na Arábia, que o Real Madrid venceu o Barcelona por 4-1, com o hat-trick do Vinícius Júnior. Inclusive, aquele jogo fez com que o Vini começasse uma série de jogos consecutivos aí nesse início de ano, marcando gols e dando assistências. E agora teremos o terceiro Clássico dessa temporada. O Real Madrid acumula 3 Clássicos consecutivos vencendo, os 2 dessa temporada e o último da temporada passada, aquela goleada lá no Camp Nou, ainda na Copa do Rei da Espanha de 2023, que depois o Real Madrid saiu campeão. Esse é mais ou menos o retrospecto recente das duas equipes, né? Historicamente, vai ser o clássico de número 257, se eu não me engano. São 104 vitórias por Real Madrid, sempre o Barcelona, e 52 empates. É um clássico realmente, historicamente, muito igualado, né? Que em determinados momentos um tá na frente, em determinados momentos o outro tá na frente, mas se a gente for olhar, realmente os resultados, o número de gols também, é tudo muito igualado. Para esse último Clássico da temporada, se a gente tem que colocar numa balança para quem pesa mais, muito provavelmente pro Barcelona pese mais do que pro Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid tá vivo na Liga dos Campeões, tá na semifinal da Champions, o Barça foi eliminado nas quartas de final para o PSG, não conseguiu chegar às semifinais. E no Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai entrar em campo neste Clássico com 8 pontos de vantagem na liderança da competição sobre o Barcelona, que é segundo colocado. Se o Real Madrid perde o Clássico, continua com 5 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que é segundo colocado. Se o Barça vence o Clássico, digamos que o Barça ainda tem essa possibilidade de correr atrás do Real Madrid, dos resultados, esperar tropeços do Real Madrid nesses jogos entre semifinal de Champions e ainda pensar em ter a possibilidade de conquistar a La Liga. Se o Real Madrid vence, o Real Madrid pode ampliar para 11 pontos de vantagem para o Barcelona, faltando 6 rodadas, ou seja, faltando 18 pontos ainda a serem disputados. Então, se a gente for olhar pela ótica do Real Madrid, ninguém quer perder o Clássico, evidentemente, e o Real Madrid ganhando o Clássico, como eles dizem aqui na Espanha, é um tapa forte na mesa, realmente que o Real Madrid tem o objetivo de ganhar a La Liga, seriam já meio que encaminhar o título, né? Se o Barça perde o Clássico, é meio que dá a Deus a possibilidade de realmente brigar pelo título, né? Então, se a gente for olhar o momento da temporada, vale mais para o Barça do que para o Real Madrid. O ponto é que se o Barça consegue vencer, realmente pode existir aí uma disputa de La Liga, que até então a gente está colocando o Real Madrid como grande favorito, porque realmente o Real Madrid faz um grande campeonato espanhol, são 25 jogos consecutivos sem perder, em casa está invicto, na verdade está invicto na temporada, é um time que perde muito pouco. Dentro do campeonato espanhol, o Real Madrid tem a melhor defesa, 20 gols sofridos em 31 jogos, é o melhor registro do Real Madrid desde o final dos anos 80, é um registro muito bom defensivamente do time do Carlo Ancelotti, e também tem o melhor ataque
com 5 gols a mais do que o Barcelona, mas o ponto realmente de diferença entre as duas equipes está na defesa, porque o Real Madrid sofreu 14 gols a menos do que o Barça nesse campeonato espanhol. A defesa do Real Madrid, claro que o ataque sempre tem que funcionar, né? Mas a defesa é o que está sustentando. Quando o time está mais ou menos, a defesa está conseguindo sustentar os poucos gols que o time precisa fazer para ganhar as partidas. Então, realmente, defensivamente, dentro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid está muito bem, e aí acaba sendo a grande diferença. Na temporada passada, que o Barça acabou ganhando La Liga, também solidificou o título da La Liga, né? Teve como grande base o seu sistema defensivo, e nessa temporada, quem está conseguindo fazer defesas melhor é o Real Madrid, que está na frente na tabela de classificação. O Barça teve um momento em que conseguia vencer muitos El Clássicos no Bernabéu, né? Mas o retrospecto recente, esse que eu trazia para vocês aí, é de o Real Madrid conseguindo dar a volta. Por exemplo, na temporada passada, o Real Madrid goleia no Camp Nou, mas perde no Bernabéu, né? O ponto é que nessa temporada, em casa, o Real Madrid está muito forte. São 45 jogos em toda a temporada e apenas 2 derrotas, sendo que apenas uma delas foi nos 90 minutos de jogo. A outra foi na prorrogação para o Atlético de Madrid na Copa do Rei. E a outra também foi para o Atlético de Madrid. As 2 derrotas do Real Madrid nessa temporada foram para o Atlético. Mas em casa o time ainda não perdeu. E o time venceu muito mais do que empatou, né? Então o retrospecto do Real Madrid jogando no Bernabéu essa temporada tem sido muito forte. O ponto negativo para o Real Madrid é que vem de disputar um jogo muito complicado lá na Inglaterra, vem de prorrogação, vem da tensão dos pênaltis, vem com desgaste físico, não tanto emocional, porque conseguiu classificar para semifinais, mas vem com esse desgaste físico. Tanto é que na prévia do jogo, o Ancelotti, no dia anterior à prévia, o Carvajal fez trabalho com a equipe, mas estava de olho, porque ele tinha sofrido uma pequena pancada. Ele fez um jogo muito, muito bom contra o Manchester City. E na prévia do jogo, quem não treinou com o grupo foi o Mendy. Mas ele foi relacionado para a partida, porque o Ancelotti disse que ele precisava de um pouquinho mais de descanso. Realmente o desgaste físico do Real Madrid é grande, mas do lado do Barça é o desgaste emocional, né? Depois da eliminação nas quartas de final da Champions, todo o burburinho em torno das declarações do Gundogan em respeito ao Araújo, que o Xavi já disse na prévia do jogo que tá tudo fechado. Mas enfim, um vem com desgaste físico e o outro vem com um pouco mais de desgaste emocional, né? E meio que o Xavi falou na prévia do jogo, esse é o jogo do Barcelona na temporada, é o clássico, agora é o único que nos resta vencer o clássico para continuar na briga, né, ter essa possibilidade de conquistar o título do Campeonato Espanhol. Então, colocando tudo isso na mesa, realmente o clássico pesa mais para o Barça do que para o Real Madrid, que tem uma certa gordura ainda na liderança da competição. Nos últimos Clássicos, eu tô olhando pro lado porque eu tenho alguns dados aqui que eu quero comentar com vocês, eu falava que o Real Madrid não perdeu nessa temporada ainda, né? Não perdeu. Em casa tá invicto nessa temporada. O Barça vem de, na La Liga, não ter perdido nenhum jogo fora de casa. Chama muita atenção isso. Porque enquanto o Real Madrid não perde em casa, o Barça não perde fora. Vem de 4 vitórias consecutivas em La Liga, e sendo que vem de receber sem sofrer gols nos 6 últimos jogos, se eu não me engano. O Barça realmente está conseguindo... Depois da saída do Xavi, o time só perdeu para o PSG na Liga dos Campeões, né? Mas dentro de La Liga ainda não perdeu. Então, parecia que estava se recuperando. Eu não sei até que ponto o estado anímico da Liga dos Campeões pode pesar para o Barcelona no Campeonato Espanhol. Nos últimos 6 Clássicos, o Real Madrid conseguiu fazer pelo menos 2 gols no Barcelona. Tem conseguido marcar gols no Barça. E o Barça marcou gols em 15 dos últimos 16 Clássicos, então é um time que também marca. Os dois costumam marcar muitos gols, né? E a gente tem aí uma discrepância entre Xavi e Ancelotti, que eles não empatam, né? Ou um ganha ou o outro ganha. Tanto é que o Ancelotti, no retrospecto dos Clássicos com o Real Madrid, né? No comando do Real Madrid, o Ancelotti tem 15 Clássicos disputados como técnico do Real. São 8 vitórias e 7 derrotas. Ele não empata, ou ele vence ou ele perde. E os últimos Clássicos costumam ser de gols, né? A gente não tem visto 0-0. Pode ser que o da manhã seja um 0-0, mas a gente não tem visto isso. Sobre Real Madrid, porque geralmente os meus vídeos aqui são realmente mais focados no Real Madrid. Sobre Real Madrid, em termos de escalação para este Clássico, a gente tem algumas dúvidas. Porque, como eu dizia, Carvajal fez um grande jogo contra o Manchester City e saiu de campo sentindo, né? Físico, estado físico. O Vini também deixou o campo contra o Manchester
Manchester City sentindo. Mas os dois treinaram com normalidade na prévia do jogo, foram relacionados. O Mendy é o que não treinou, mas foi relacionado para o jogo também. O Real Madrid vem com esse desgaste físico da eliminatória com o City lá na Inglaterra. E vamos ver até que ponto isso vai pesar nas decisões do Ancelotti, porque o Real Madrid joga o El Clássico. Na próxima sexta-feira, conseguiu adiantar o jogo para sexta, disputa o jogo do Campeonato Espanhol com a Real Sociedad fora de casa, porque na outra terça-feira, no dia 30, disputa o jogo de ida das semifinais contra o Bayern lá em Munique. Então o Real Madrid tem essa viagem para fazer, por isso adiantou o jogo do Campeonato Espanhol, que passa para sexta-feira em vez de ser no sábado, que era o que estava programado. Não sei até que ponto, nas decisões da escalação para o El Clássico, vão pesar os minutos nas pernas dos jogadores na partida contra o Manchester City. Acho que a gente tem algumas certezas e algumas dúvidas. O Lunin vai ser o goleiro, até porque depois do grande jogo que ele fez lá na Inglaterra, o Lunin tá garantido no gol do Real Madrid. O Courtois treinou com o grupo, pelo menos uma parte, a parte que a gente teve acesso do treinamento neste sábado, na prévia do El Clássico. O Courtois teve uma lesão no outro joelho, menisco no outro joelho, não no joelho da lesão de ligamento que o deixou fora de toda a temporada até agora. E ele tá pouco a pouco voltando a fazer os trabalhos, né? Tá conseguindo recortar os prazos, porque a previsão é que ele não voltasse nessa temporada. Mas ainda falta um mês e pico, né? Assim, mais ou menos um mês de competição, um mês e um pouquinho mais, se o Real Madrid... E uma hipotética final da Champions, falta ainda até mais tempo. Então o Courtois tá recortando os prazos de recuperação para ver se ele consegue voltar essa temporada. O Real Madrid, eu acredito que não vai arriscar nada com ele, né? Porque veio de uma lesão, outra lesão, então tem que ir realmente com muita calma. Mas ele tá começando a voltar à dinâmica de trabalho pouco a pouco, né? Então vamos dar o tempo com o Courtois. O Real Madrid não estabelece nenhum tipo de prazo agora mesmo, né? Só diz que realmente ele tá conseguindo recortar um pouco os prazos estipulados lá nessa segunda lesão no outro joelho. Então vamos pouco a pouco. Mas no gol estará o Lunin, que justamente desde a Supercopa é que ele conseguiu se afiançar, como eles falam por aqui, na titularidade do Real Madrid. Na lateral direita a gente tem essa dúvida, né? O Carvajal treinou com o grupo, tudo indica que ele será o titular, a não ser que o Ancelotti identifique que ele tá com algum princípio de risco de lesão ou alguma coisa assim, e aí opte pelo Carvajal não jogar. Se não joga o Carvajal, joga o Lucas Vázquez. Na zaga e na lateral esquerda é onde a gente tem mais dúvidas, porque pode ter um troca-troca aí de posição. Por quê? Porque o Mendy não treinou com o grupo, o Ancelotti disse que ele precisava de um dia mais de descanso, e é um jogador fundamental para o Real Madrid no sistema defensivo. E eu não acredito que o Ancelotti arrisque nada com o Mendy, tendo daqui poucos dias o primeiro jogo da semifinal da Champions. Então, se o Ancelotti identificar que ele não tá fisicamente bem para poder jogar o Clássico, talvez o Mendy não jogue. E aí fica a dúvida da lateral esquerda, porque o Fran Garcia, que é o reserva do Mendy, não tem sido um jogador que se tem apostado por ele quando ele tem entrado, principalmente defensivamente, porque ele é muito diferente do Mendy. O Mendy é um lateral defensivo e o Fran Garcia é um lateral ofensivo. Ele não tem conseguido entregar essa consistência defensiva. Então, muito provavelmente não seja ele se o Mendy não jogar, né? E aí a gente ficou dúvida de quem poderia ser o lateral esquerdo. Pode ser o Nacho, que vem de jogar aí um baita jogo contra o Manchester City. Pode ser o Camavinga, que já atuou por ali em determinados momentos. E aí a gente teria uma alteração no sistema defensivo do Real Madrid. Carvajal ou Lucas, Rüdiger deve jogar. Só não joga se o Mendy estiver ok, talvez para descansar um pouco, mas não acredito, porque a gente viu o Rüdiger treinando normal nessa prévia do jogo, então deve jogar. E aí fica essa dúvida de quem vai ser o lateral esquerdo. Se o Mendy não tiver, talvez o Nacho vá para a lateral e o Tchouaméni entre na zaga, ou se o Militão, que o Ancelotti disse que ele pode ser que ele seja titular, ele jogou nos 2 últimos jogos de La Liga, ele jogou alguns minutinhos, entrou na prorrogação lá contra o Manchester City, e ele tá dando esses passos em aumentar os minutos em campo, né? Então pode ser que o Militão seja uma opção para zaga. Aí liberaria o Nacho para a lateral esquerda, caso o Mendy não possa jogar. E se o Militão não tiver, muito provavelmente quem entra ali é o Tchouaméni, que tem jogado quase mais de zagueiro que de volante, principalmente nesse ano de 2024. Então tem essas dúvidas aí de quem serão os 4 jogadores que vão formar a linha defensiva do Real Madrid. Dali pra frente, as 2 únicas coisas que eu acho que podem mudar, a não ser que o Ancelotti resolve poupar vários jogadores, tipo Fede Valverde, que tem jogado todos os jogos da temporada e tem jogado muitos minutos, Toni Kroos ou Luka Modric, talvez
o Kroos vá para o banco e quem comece o jogo seja o Modric, porque o Ancelotti disse que o Modric não gosta de ser revulsivo, né, de ser aquele cara que entra para mudar o jogo, e ele esse tem sido o papel dele nessa temporada no Real Madrid. Então, talvez para o Clássico, pensando que o Barça é um time que vai querer disputar mais a bola com o Real Madrid, talvez ser o Modric para controlar um pouco mais a bola seria uma opção, e aí o Kroos descansaria um pouco porque tem jogado praticamente tudo, e aí a posição de volante, né, o volante mais defensivo, entre aspas, o que faz ali a dupla com o Kroos, se o Tchouaméni vai para a zaga é o Camavinga, se o Ancelotti quer dar um descanso para o Camavinga e o Militão pode entrar na zaga, daí talvez seria o Tchouaméni. Então fica essa dúvida para saber quem é que está totalmente preparado fisicamente depois do jogo contra o City, sem risco de lesão, pensando na Champions, para poder jogar no Clássico. Então, acho que esse condicionante pode variar. A linha defensiva e digamos que essas peças do meio de campo, Kroos, ou Modric, ou Valverde, ou Camavinga, ou Tchouaméni, né? Isso pode variar. Acho que dali para frente, o Ancelotti vai ir com Bellingham, Rodrigo e Vinícius. Eu perguntei pro Ancelotti na prévia do jogo sobre o Rodrigo, porque realmente o momento do Rodrigo, que ele já vinha fazendo bons jogos, mas agora ele conseguiu encontrar o gol de novo, né? São 4 gols nos últimos 3 jogos que ele disputou. O Ancelotti até brincou, não, ele vai descansar. Não, ele vai descansar até as 9 da noite, depois ele vai pro jogo. Então o Rodrigo vai pro jogo. O Rodrigo, que vem de fazer uma baita eliminatória contra o Manchester City, ele já marcou gol no Barcelona, inclusive no último, na Supercopa da Espanha, o último gol do Real Madrid foi do Rodrigo. Rodrigo nessa temporada teve momentos com o gol, mas já acumula números muito bons, são 17 gols e 8 assistências em 44 jogos, 25 participações para gol. Contra o Barça, se eu não me engano, são 2 gols e 4 assistências em uns 12 jogos que ele fez com o Barcelona. Então o Rodrigo deve estar por ali, a gente só não sabe aquela disposição tática, né, junto com o Vinícius. O Vinícius, com certeza, assim, se não tiver nenhum problema, vai jogar, porque é o cara que tem sido diferencial para o Real Madrid nesse início de ano, né? Justamente depois do hat-trick dele na Supercopa contra o Barcelona, é que o Vini encadeou muitos jogos consecutivos participando de gols, né? São desde daquele jogo da Supercopa, que ele faz o hat-trick no Barcelona em 30 e poucos minutos, são 16 jogos, 12 gols e 5 assistências. Ou seja, desde a Supercopa, o Vini participou de 15 gols em 16 jogos com o Real Madrid. Aquele jogo ali foi a virada de chave, assim, em termos de participação de gol do Vini mesmo. Na temporada ele tem 18 gols e 8 assistências em 31 partidas, ou seja, 26 participações a gols para o Vinícius Júnior, que contra o Barcelona, tem 9 participações de gol em 16 jogos. São 6 gols e 3 assistências do Vini contra o Barça. É um dos rivais que ele mais marcou realmente. E vem daquele 4-0 na temporada passada de marcar, vem de fazer o hat-trick agora na Supercopa da Espanha. Então, vai pegando o gosto aí pelo El Clássico Vinícius também. E o outro integrante do trio do Real Madrid, o Jude Bellingham, que é verdade que no início da temporada marcou 17 gols, acho que nos 20 primeiros jogos, e agora em 2024 ele só tem 3 gols marcados, tem 10 assistências, são 20 gols e 10 assistências em 35 jogos do Bellingham, mas é verdade que ele tem sido mais o jogador que o Real Madrid contratou, né? Ele tem sido mais o meio-campista, quase mais ajudando no sistema defensivo que no ofensivo, e vamos ver como é que ele vai ir no El Clássico. Ele vem de fazer os 2 gols do El Clássico no Campeonato Espanhol. Inclusive, os últimos gols que o Real Madrid marcou no Barcelona nessa temporada, né? Os gols que o Real Madrid marcou no Barcelona nessa temporada foram todos ou do Bellingham, ou do Vinícius, ou do Rodrigo. São os 3 jogadores que marcaram gols no Barcelona nessa temporada nos 2 El Clássicos. Então, são jogadores que estão dando esse passo aí para se tornarem esses caras que vão somar números no El Clássico, né? Que a gente sempre conta, né? É um mundo à parte o El Clássico quando a gente vai falar de números. Mas mais ou menos esse aí deve ser o Real Madrid, se a gente não tiver, assim... Realmente tem muitas dúvidas pela questão da condição física depois do jogo do Manchester City, e sabendo que em poucos dias já começa a eliminatória da semifinal da Champions. Então, acho que o Ancelotti vai dosar aí bastante para ver quem é que não tem nenhum risco para colocar em campo. Pensando em campeonato espanhol, o Real Madrid tem esses 8 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que é segundo. Se vencer, vai para 11 e só tem mais 18 para disputar. Seria importante essa vitória para o Real Madrid. Mas eu acho que para o Barça ela é mais importante ainda, porque pode ser ainda ter alguma coisa real para disputar na temporada ou não ter mais nada. Importante dizer que
esses 6 jogos que faltariam depois do El Clássico para o Real Madrid, só 2 rivais são do top 10, que estão nas primeiras 10 colocações da La Liga nesse momento. É Real Sociedad na próxima sexta-feira, que tá ainda briga por competição europeia. Depois é Cádiz, Granada, Alavés, Villarreal e Betis, que também tá nesse momento aí. O Villarreal não sei se consegue chegar ou não. Mas o Real Madrid, nesses últimos jogos do Campeonato Espanhol, já não enfrenta a galera de parte de cima da tabela. Então, vencendo o Clássico, se a gente for pensar na toada que o Real Madrid vem tendo aí nessa La Liga, é um passo muito importante para realmente ficar com o título nessa temporada. Então, o El Clássico é importante para o Real Madrid, eu acho que é mais para o Barcelona, mas também é importante para o Real Madrid, mas eu acho que o Ancelotti vai ter esse cuidado de ver quem realmente está bem, quem não está, para não ter nenhum tipo de problema, porque daqui a pouquinho já está chegando as semifinais da Liga dos Campeões. Neste domingo estaremos lá no Bernabéu acompanhando o El Clássico. Eu não sei dizer para vocês que horas eu vou conseguir postar o vídeo do pós do El Clássico, mas fiquem tranquilos que vou falar aqui sobre o que acontecer no Bernabéu neste domingo, no último El Clássico da temporada, válido pelo Campeonato Espanhol. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, que hoje foi mais longo do que o normal, mas enfim, é um El Clássico, a gente tem muita coisa para falar, e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like, porque o vídeo chegará a mais pessoas interessadas. Também vocês podem pegar o link aqui e mandar naquele grupo do Zap, passar para aquela pessoa que está interessada em El Clássico, quer saber mais do Real Madrid, pode mandar. E claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Eu volto depois do El Clássico. Um beijo para vocês.